Bom dia, galera, tudo bem? Espero que sim. Olha eu aí de novo na timeline de vocês, dividindo um pouquinho da minha fé e na minha confiança do Evangelho de Cristo. Semana passada eu fiz um vídeo tocando uma música da banda Resgate, que é uma banda que eu particularmente gosto muito, acho que já deu para perceber, que chama-se Errando e Aprendendo, que é uma música que fala sobre como as dificuldades do dia a dia podem nos aproximar de Deus e da sua graça. E é uma música que particularmente eu gosto muito, porque ele trata da fé de uma forma bem madura, de como o cristão tem que ter o coração voltado para as coisas de Deus, tanto nas horas boas quanto nas horas ruins. E o texto que eu queria basear essa temática, que agora eu estou fazendo isso, né, algumas vezes, né, de tocar uma música e depois fazer uma reflexão com vocês em cima da música que eu toquei. Eu já fiz isso naquela música da oficina, né? Onde você quer chegar. E agora eu estou fazendo nessa música Errando e Aprendendo com o tema O Mestre usa a vida e a vida usa tudo. Que é um tema para mim muito importante, que ajuda os cristãos a entenderem como muitas vezes as dificuldades nos moldam e nem sempre são consequências de pecado, são consequências de coisas erradas que fazemos. É apenas a vida nos mostrando que existe um Deus onde podemos nos amparar e onde podemos colocar e reclinar a nossa cabeça e acreditar que tudo irá melhorar de alguma forma e que aprenderemos coisas positivas no processo. E o texto que eu resolvi basear esse meu pensamento, essa minha reflexão, é lá em Filipenses 4, do 11 ao 13, que diz assim: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Em primeiro lugar, é importante entender o contexto paulino nessa situação. Essa epístola de Paulo, ele escreveu dentro de uma prisão. Ele estava preso pelo Império Romano, que considerava a sua fé e a sua pregação dentro do Império como um crime, já que César não era apenas um líder político, ele era um líder divino para os romanos. E as pregações de Paulo, que ele resolveu, lógico que foi Deus que tocou no coração dele para que o evangelho chegasse até nós, inclusive, mas ele resolveu expandir essas fronteiras e falar desse Cristo que tinha morrido e ressuscitado para outros povos além dos judeus. Isso incomodou um pouco, né, o Império Romano a ponto de tê-lo prendido e posteriormente assassinado pela sua fé. E nessa parte, a igreja de Filipe tinha enviado para ele uma oferta, porque ficaram sabendo das condições subhumanas que ele estava sofrendo ali na prisão, e ele resolveu responder isso, falando que já tinha passado pela fartura, tinha passado pela necessidade, e que ele tudo podia naquele que o fortalecia, que era Deus, que era Cristo Jesus. E muitas vezes a gente acaba errando na interpretação desse versículo, achando que é algo triunfalista, que tudo podemos e tudo alcançaremos naquele que nos fortalece. Mas é justamente o contexto que nos revela a melhor interpretação dessa passagem. Paulo estava falando que ele podia passar por tudo, se fosse necessidade, fosse coisas positivas naquele que o fortalecia. E que nenhuma dificuldade iria afastá-lo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que entender melhor isso. A gente tem que colocar no nosso coração que muitas vezes as dificuldades pelas quais passamos são planos divinos para o nosso aprendizado.
É Deus nos dando oportunidades diariamente de alcançarmos o aprendizado, alcançarmos a sua misericórdia e nos mostrando categoricamente o quanto não somos nada e o quanto dependemos dele. Essa interpretação equivocada de que podemos tudo, alcançaremos toda a prosperidade possível naquele que nos fortalece, acaba fazendo com que tenhamos uma fé pensa, uma fé imatura, uma fé que não sabe lidar com as dificuldades. E na vida de um cristão, isso é um problema, porque a partir do momento que se cria-se uma expectativa de alcance de todas as coisas materiais, quando a realidade bate na cara e a gente não consegue alcançar esse tipo de coisa, seja por falta de empenho ou simplesmente porque a vida ela é caótica e não existe uma linha que a gente tenha que seguir à risca para alcançar todos os bens materiais possíveis, isso gera uma frustração em nós, fazendo com que a gente se afaste de um Deus que em momento nenhum nos ensinou isso. Ele nos ensina que quer pegar na nossa mão e quer nos ajudar, seja nos momentos bons ou ruins. Ter fé não é acreditar que as coisas simplesmente vão aparecer na nossa frente, vai ter um boom e ó, chegou aqui uma TV, boom, chegou aqui um sofá novo, boom, chegou uma casa. Deus é poderoso para fazer isso e Ele é misericordioso para dar. Ele também dá. Mas a fé é confiar que Ele está conosco, independente da situação. A fé é confiar que a sua vontade ela é a melhor possível para nós, em todos os momentos. Veja, Paulo foi talvez um dos principais apóstolos e acredito que tenha sido o apóstolo que mais expandiu as fronteiras do evangelho, mas ele acabou morrendo nas mãos do Império Romano. E uma frase dele que marcou foi: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Escancarando para nós que, na verdade, o que importa é o reino de Deus. E as dificuldades que viemos a passar aqui nessa terra, elas têm que ser um motivador para estarmos mais perto de Deus, para confiar que Ele está conosco, para confiar que Ele vai nos ajudar e vai nos ensinar nessa situação. Um cristão que ora e pede as coisas, e não é isso que eu estou falando para vocês, eu digo para vocês, vocês têm que orar e pedir as coisas para Deus, isso Ele nos ensinou. Mas a gente tem que ter a esperança que isso vai acontecer. A gente não pode achar que somos controladores de um Deus criador. Não é assim que funciona. A gente pede e automaticamente as coisas irão acontecer. Muitas vezes não será a vontade dele, será a vontade dele será outra coisa para nós. E a gente tem que aprender a estar alegre com a sua vontade, com a sua soberania. Isso é essencial na vida do cristão, para que ele entenda de fato o que é o Evangelho. O Evangelho é arrependimento e mudança de vida e aceitação de sua vontade. Jesus falou isso no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, não a nossa. E essa criação de expectativas com relação a milagres e a presentes divinos acaba cegando o que realmente importa na vida de um cristão, que é a confiança que Deus já fez o que Ele poderia fazer por nós, que foi descer aqui na terra, morrer e ressuscitar. Mas, Vinícius, Deus não faz nada? Deus faz. Deus é poderoso, Ele faz pela sua misericórdia. Mas quando Ele não fizer, é importante você ser grato mesmo assim. E a vida e a sua rotina, o seu cotidiano, eles têm um poder didático muito legal. As dificuldades moldam as nossas ações e vão cada vez mais nos aproximando na vontade de Deus, nos aproximando da graça de Deus.
Concluindo, acredite que Deus usa todas as situações da vida para te ajudar a melhorar, para te ajudar a crescer, para te moldar para o seu reino eterno. As nossas recompensas e o nosso descanso não está aqui. Aqui é a fase mesmo de provação, é a fase de luta, é a fase de aprendizado, é a fase de mudança de vida, é a fase de arrependimento, é a fase de acreditar que somente na cruz existe vida e somente na graça de Deus temos esperança e temos algum tipo de benesse. Coloque isso no seu coração. Não deixa o triunfalismo, não deixa a ufania tomar conta do seu coração. Acredite que Deus faz tudo o que for necessário para te ajudar, inclusive colocá-lo em situações de dificuldade, para que você tenha a maturidade de superar essas dificuldades. Acredite nisso. A soberania de Deus é sempre para o nosso bem e nunca para o nosso mal. Tenha fé que a sua graça e a sua vontade sempre vão ser melhores do que a nossa, porque nós somos limitados e Ele não é. Um ótimo sábado para vocês, fiquem com Deus.